Olá, seja bem-vindo! Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, nós, da plataforma Experiência 157, podemos avisar você todos os dias quando tem novidade. Nossa série chama-se Tempos e Estações. E se você é novo na série, clica aqui que nós te levamos lá no início da série. Hoje o episódio se chama Horas. Que horas são? Quantas horas? Nesse episódio, nós vamos falar sobre o conceito de hora, o que Jesus quis dizer quando ele falou: vocês não conseguem vigiar nem ao menos uma hora. Então vamos lá. O que quer dizer hora? Hora é uma unidade de medida de tempo, onde a base é a velocidade da rotação e as dimensões da Terra. Como assim, Maurício? Na convenção moderna, uma hora tem 60 minutos ou 3.600 segundos. Isso quer dizer que uma hora é 1/24 de um dia da Terra, ou 1/24 de uma volta inteira da Terra em torno do seu próprio eixo. De onde surge essa definição? A hora foi definida originalmente lá nas civilizações antigas. Isso inclui Egito, Suméria, China e Índia. A princípio, sabe como é que eles contavam a hora? Do nascer ao pôr do sol, eles dividiam em 12. Então, beleza, isso é 12. Do pôr do sol ao nascer, eles dividiam mais 12 e dava lá o quê? Uma baita confusão. Por quê? Nos dias em que era verão, o sol fica mais tempo exposto, ou seja, a Terra, aquele pedaço da Terra onde é verão, está mais exposta à luz, ou seja, tem mais tempo do que 12 horas. E à noite tem menos tempo. Então isso dava uma confusão. É interessante que esse padrão ele é baseado no padrão duodecimal, quer dizer, múltiplo de 12. Por quê? Segue-se o padrão de 12 meses, 12 pontos principais do compasso, uma dúzia, 12 signos. Então eles estavam seguindo uma ideia lógica que já existia. O problema é que, se fosse verão, a hora durava mais, se fosse inverno, a hora durava menos. Depois que eles receberam o entendimento disso, então eles passaram a dividir em 24 horas, marcando bem o meio-dia, ou seja, quando o sol estava a pino, eles dividiram em 24 horas para evitar diferenças. Nas sociedades antigas, eles contavam horas de diversas maneiras diferentes, não só desse jeito. Alguns deles contavam quando o sol nascia, a partir daí se contava. Outros, eles estabeleciam pela jornada de trabalho. Alguns outros contavam a partir do pôr do sol. E outros ainda contavam no horário em de se ceder a água para os outros. Como assim? Tinha um horário que liberava a comporta d'água para um povo, aí depois liberava para o outro. Então, sempre baseado em alguma coisa da própria natureza. Ou o sol, ou a água. Sacou isso aí? O Criador é tremendo. Num relógio convencional, como esse aqui, tem 12 horas. Isso quer dizer, da 0 ao meio-dia, 12. Daí zera e começa de novo, do meio-dia até meia-noite. É interessante que até hoje, em algumas aldeias, ainda usam a questão da água comunitária ou acender o forno para se queimar os tijolos ou para se torrar os grãos. Tem muita gente que me pergunta: Maurício, quanto tempo eu devorar? Quanto tempo tem que ser o meu devocional? Para eu responder isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que significa quando Jesus disse: vocês não conseguem vigiar nenhuma hora? Vamos ler? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Para entender, então, e ter a resposta da nossa pergunta, vamos ver o que significa em grego essa palavrinha hora. Hora em grego é hora. Qualquer tempo definido, momento ou a 12ª parte das horas do dia. Já em hebraico, hora é et, que quer dizer um tempo, experiências ou ocorrência. Agora, veja comigo, Jesus era um hebreu. Então ele não estava falando em grego. Ele não estava dizendo assim, olha, qualquer tempo determinadão ou 60 minutos. Jesus estava falando o seguinte: vocês não conseguem, no meio dessa ocorrência, ter nenhuma experiência junto comigo? Como assim, Maurício? Jesus estava passando por algo terrível.
Ele estava prestes a ir para a pior tentação da vida dele. A pior tentação, pensa comigo, não foi no deserto. Era ir para a cruz. E Jesus estava ali no jardim do Getsemane, ou Gatshemani. Ele precisava ter uma experiência profunda com o Pai para poder passar por aquilo. Por aquilo que? Por aquela batalha. Ou seja, quanto tempo tenho que orar, ou quanto tempo tem que ser meu devocional? Depende de quanto tempo você precisa de experiência para passar para a próxima etapa. Lembra que nossos últimos episódios foram ciclos. Quanto tempo você precisa para mudar de ciclo? Eu e você precisamos entender isso aqui. Quanto tempo de experiência você tem com Jesus? Naquele caso, Jesus não estava falando dos 60 minutos. Ele estava dizendo, eu estou na pior guerra da minha vida, eu preciso me preparar para ela. Eu preciso passar por essa experiência. E vocês estão dormindo. Vocês perderam isso. A sua experiência no tempo de oração leva você à vitória no tempo da tentação. Essa frase está no meu Instagram, no meu feed. Entra lá e você vai poder curtir, compartilhar com seus amigos e deixar seus comentários. Por quê? Porque essa semana eu vou estar fazendo uma live. Que semana, Maurício? Semana de 11 a 15 de janeiro de 2021. Eu vou estar fazendo uma live e vou fazer um sorteio nessa live de 2 livros, Tempos e Estações e Tempos Determinados. Então, se você quer ganhar na faixa, com frete e tudo, você entra lá e compartilha essa frase. A sua experiência no tempo de oração leva você à vitória no tempo da tentação. Dependendo do dia e da hora, você tem que orar mais. Dependendo do dia e da hora, seu tempo de oração e devocional pode ser de minutos. Agora, alguns dias você precisa passar mais tempo. Maurício, como saber isso? Siga o Espírito Santo. Ele pode te mostrar todas as coisas. Ele vai te ajudar a entender as batalhas que estão por vir e em oração te dar as experiências necessárias com Deus. Por quê? A cada instante, Deus quer marcar em nós algo que mude a nossa história e nos dê certeza que no meio dos piores problemas, Ele está conosco. Te vejo no próximo episódio, se Deus quiser. Tamo junto, ao infinito e além.